Eu queria fazer só uma recapitulada, dar uma recapitulada para a gente entrar, né, na postura seguinte, com um pouco mais fresco, né, o que a gente fez, né, a proposta aqui da série, né? Então, primeira postura, ela ensina como respirar dorsalmente, né? Como respirar nas costas, com a postura mais favorável para você sentir a respiração nas costas. Então, você está com o tronco todo apoiado, aprendeu a respirar nas costas, tá? Né? Acalmando e baixando a bola aí. Tudo bem a gente fazer essa recapitulada? Assim, eu acho que é legal, a gente tem uma, né, a gente tem uma visão mais do processo. A segunda postura que ela propõe é a mesma evolução da postura anterior, só que ela dá uma ênfase para lateral, né? Então a gente aprendeu a respirar nas costas e dessa forma a gente abriu mais o lateral, a gente consegue identificar um lado e outro, né? São posturas que a partir de uma assimetria, né, a gente vai buscar a simetria, né, e ao mesmo tempo é isso, você vai identificando o que é um lado, o que é o outro, o que um lado está acontecendo, como é que um está curvando, o outro está criando expansão, né? Aí, peraí, tô certo? Não, esqueci, tem mais coisa aqui embaixo. Aí fez o parivrita, fez a torção, né? Continuou torcendo. Então, com isso ela fala muito, né, dessa coisa. A parte de baixo, imagina assim, eu estou falando da coluna horizontal, né? Então a parte de baixo da coluna ela está abrindo, ela está descendo na direção do chão. Ela está fazendo através do estiramento do braço de baixo e mesmo da ação da gravidade, né? A gente está abrindo mais essa porção que está mais rente ao chão, né? Então é importante também a gente notar, a gente, né, respirou em cima, estendeu a lateral e aí esticou mais ainda pela torção. Uma vez que fez isso dos dois lados, né, ela volta para a postura simétrica, que é uma Adho Mukha e um grande estiramento mesmo, né? Estiramento simétrico dos dois lados do tronco. Ô, Lu, cabeça apoiada. Fala. Lu, Fala. Então, eu estava vendo um pedacinho, antes de entrar, estava vendo um pedacinho do vídeo que você tinha postado agora, né? Que está no YouTube, que você falou do negócio de apertar as mãos, que está nessa postura aqui, quando ela falou que continua a estender, as costelas frontais não devem empurrar a pele do tronco posterior deve se afastar ligeiramente das costelas. Aí eu fiz isso para ter uma sensação. Deu para entender e só não fiz. Legal. Mas aí eu vou fazer depois para ver, tá bom? Tá, legal. Então, legal que funcionou, né? Assim, não, sim, funcionou. Tá bom. Tá bom. Então, para mim, o que está acontecendo? Ela fez um primeiro momento, né, assim, para a gente identificar mesmo as camadas mais externas, né, assim, a respiração que vai lá para as costas, que não é uma coisa habitual para a gente, né, assim, a gente tem muita consciência da parte frontal mesmo do corpo e da respiração. Então, ela propõe, primeira coisa, como é que a gente identifica essa respiração posterior, né, dorsal, né, que chama, né? Na verdade, a respiração dorsal, que ela está chamando aqui, eu falei errado. Aí deu uma mobilizada mesmo, né, nas laterais e criou de novo a extensão. Para mim, é claro que ela está indo numa direção agora de construir uma atitude mental, porque na hora que ela baixa a cabeça, ela começa já a dar instrução a respeito de é uma postura calmante, é uma postura restauradora, né? Então ela está indo numa direção, né? Depois que você aprendeu um fundamento de um lugar que você desconhecia, né? Que é a respiração dorsal, a gente vai para uma direção da atividade cerebral mesmo, né? A gente está indo numa direção de estabelecer calma e uma atitude mental mesmo, né? Então eu acho legal como ela vai passeando por esses estados, né? E a próxima postura é a parada de mão, que ela cita nominalmente, que é
Que as posturas invertidas vão mudar a nossa percepção de mundo, né? Então, ela está aprofundando, né, numa reação, como é que fala? Um efeito da postura que é muito mais mental, né, e é muito mais emocional, mental, emocional, né, assim, de uma instância mais profunda, não é só muscular, né, esquelética e tudo mais. Ô Lu, a preparação para essa parada de mão é esse Prasarita Padottanasana aqui. Daqui ela está com os blocos embaixo das mãos. Eu esqueci. Eu fiz só um lado, né, da página. O Prasarita Padottanasana é considerado a postura anterior, né, e às vezes até um substituto mesmo para as invertidas. Né? Tanto é que, assim, no período menstrual, que você não pode fazer invertida, a Prasarita você pode. Tá. Né? Essa parte aqui, que ela não abaixa a cabeça. Ou até a parte que pode... Tá. E ela, muitas vezes, às vezes você pega séries, né, de posturas para uma série para mais iniciante, que não tem o Shirshasana, essa postura entra no lugar do Shirshasana. Ela meio corresponde, assim, a Gita fala sobre isso. Eu acho que até na apostila lá do Preliminary Course, eu acho que tem essa instrução que fala assim, essa é uma alternativa para o Shirshasana. Porque fica bem o topo da cabeça, né? A parte das estátuas, né? Bem legal. Desculpa que eu pulei aqui. Aí foi então para a parada de mão. Foi bom que você lembrou, Cizé. Aí parada de mão, aí variações de Shirshasana. Né? Ela dá. Então, e aqui ela fala também, né? Assim, se você está doente, se você está numa situação mais debilitada, você vai pular direto, você não vai fazer, né? Essas coisas urgentes fisicamente. Aí Shirshasana, ela dá as variações possíveis para o Shirshasana. Né? Ou nas cordas. Certo. Então, entrou no Shirshasana. Agora, então, a gente foi até aí. Né? As variações de Shirshasana. Tá. Agora começa a vir Parita Karani. 9. Isso. Alguém quer falar alguma coisa dessa série que foi? Então, deu uma recapitulada, deu para lembrar? Como eu não fiz aquela aula da semana passada, né? Mas a semana que eu estava aqui, eu fiz com a Aline, né? Que é a namorada do meu filho, nós fizemos a aula lá em cima na salinha, e aí a gente fez nas cordas, tudo, e foi bem bom. A gente fez quase, sabe, dessa apostilinha. E aí eles adoraram. Legal. Mas, assim, do nosso estudo aqui, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma colaboração? Algum... Essa da cadeira, como eu ainda estou, né? O Shirshasana para mim é o meu desafio, né? Então, às vezes, eu tenho feito essa das duas cadeiras. Essa das duas cadeiras me dói demais essa parte do ombro, mesmo colocando o apoio mais gostoso. Então, não deve fazer quando tem essa dor muito forte? Porque você tem uma questão de ombros importante, né? Por isso. Eu acho que é por isso. Então, melhor não fazer essa, né? Também, então. Eu acho que tem variações possíveis. Quando a gente conseguir, né, fazer uma coisa presencial, aí a gente pode trabalhar juntas, né, e tentar fazer, talvez, rolinho, sabe? Assim, ao invés de ter a manta no plano, fazer uma coisa mais enroladinha para ela aliviar mesmo a pressão aqui no trapézio, sabe? Tem formas, né, de melhorar a estrutura mesmo da postura. Então, eu acho que, assim, não precisa abandonar, mas você pode fazer as outras variações. Uma vez que você tem as cordas,
Uhum, Faz a corda um pouco. sim, sim. Eu fico muito bem nas cordas com a tabuinha na coxa. É ótimo essa Fica variação. bom. Ótimo. E é bom para você, porque ela dá justamente a báscula, né? Assim, ela faz a corda puxa, enquanto a É, travinha da madeira segura a sua coxa isso. frontal. Então, É, é bem bom. bem bom. Ótimo, Legal. obrigada. Vamos entrar, então, na Viparita Karani Shirshasana. Então, eu tinha comentado, né, semana passada, que eu aprendi a fazer isso aqui com o Father Joe uma vez, mas ele deu uma entrada mais acrobática. Assim. A gente fazia Shirshasana, Uhum. caía, né? Sim. E aí eu achei bem legal esse jeito que ela ensina a entrar, que é como se fosse a entrada é, como se fosse a entrada do Sarvangasana, Certo. né? Então vai bem devagarzinho, né? O Uhum. que é importante aqui, que é bem importante mesmo, né? Assim, a gente ter a manta embaixo para deslizar a cabeça. Alguém aqui chegou a fazer essa Eu, postura essa semana? Você fez, Sil? eu não fiz porque Não, não exatamente fez. como eu não tinha estudado ainda, eu falei, não, Aham. vamos lá para ver como que vai fazer. Mas aí já de hoje para diante eu já começo a fazer essa também. Que essa Tá, deve ser tá. legal. Eu fiz, mas Ah, a cadeira que eu tenho aqui é a cadeira do João. Ela é mais alta que a cadeira da Times. Então, hum, eu tive que tirar as mantas, né? Eu fui me sei. adaptando ali com uma manta, duas mantas, aí minha cabeça não tocava o chão, tive que pôr manta no chão para poder fazer o shirshasana. Aham, aham. Aí eu até ia te perguntar, né? O que é melhor? Eu ter a manta para eu poder abrir essa caixa torácica nas costas e colocar a manta no chão para eu poder pôr o apoio da cabeça? Ou não tocar o chão a cabeça? Eu experimentei dos dois jeitos. Para mim, o apoio do antebraço no solo me deu mais consistência. Eu senti que eu estava mais firme. Mas eu Uhum, tive que uhum. colocar um monte de material para poder chegar na postura, por causa da altura da cadeira. Sei. Eu fiz com uma manta só, porque eu também não sou super alta. Uma manta só para mim foi suficiente no Não assento. ouço nada. Você que tá mutada, porque tá todo mundo, acho que todo mundo está escutando. Eu tô. Vou voltar, vou entrar de novo. Então, eu entendo esse processo do jeitinho que você está falando, Cássia. Porque logo depois, mais para frente, a gente vai ver como é que fala? Um Setubandha Sarvangasana super alto, assim, também. E também a construção é de... Peraí, quem está falando aqui? Ah. A construção de baixo para cima, né? Então, o que eu acho que é importante aqui, Cássia? Eu acho que é importante o assento da cadeira, né? Tá numa posição que você coloca a pelve. Por que chama Viparita Karani? Né? Então, tem alguma semelhança com Viparita Karani, que é exatamente a posição da pelve. Ela está assentada. Ela não pode... Agora cortou a voz da Lu. Você deu Fico uma, inclinado, assim. Lu, deu uma pausa na tua voz. Você pode voltar um pouquinho? Deu. A hora que você estava explicando. Peraí, deixa eu abrir uma porta. Ver. Deixa eu abrir uma porta. A conexão melhor aqui, tem menos uma coisa, menos um anteparo. Viparita Karani, o que é? É a pelve horizontal, né? As pernas descem e o quadril faz um pouco essa curvinha, assim, as virilhas descem, né? Então, as pernas estão aqui, as virilhas estão descendo e aterrando, assim, né? Então, isso é o que está acontecendo aqui. Se você pensar, e
chato aqui para chegar com os cotovelos e tudo mais. Eu acho que tem que ter o apoio, não é um Shirshasana, né? E senão você não consegue subir com as pernas também. Se você não tem o apoio da cabeça e dos braços, não sei nem se você conseguiu subir as pernas, nem eu imagino. tive que, só a hora que eu consegui Uma coisa chegar totalmente com os equilibrada. antebraços. Não. Isso. Nem para mim é meio intuitivo falar isso, né? Assim, se você não tem um suporte no chão, você vai ficar voando, né? Assim, você está fazendo uma acro-yoga. Melhor não. Então, começa desse jeito, né? Começa sentado, que é super importante, ter a manta embaixo, então, que vai deslizar, não fazer em cima do tapetinho, senão você agarra a cabeça, você está numa situação totalmente inusitada, né? Assim, e principalmente na hora que você vai desfazer a postura, você tem que deslizá-la para trás, né? Então, ter a manta que ela dá essa possibilidade de a gente deslizar a cabeça e escorregando mesmo, alongando aqui atrás, né? Porque então, sem a manta, se você usar o mat, você fica careca, né? Porque o cabelo vai para trás, vai tudo para trás, é uma loucura. Imagino que sim. Imagino que sim. Ô, Lu, eu vivenciei isso as duas vezes. Primeiro eu fiz né? Quis ser meio tigrona, vamos ver o que acontece. Aí fiquei careca. Aí eu falei, não, vamos fazer como ela manda, né? Vamos para a Amanda. tigrona, porque leoa não ia ser mesmo que ia perder os cabelos. Gente, vai indo embora os cabelos como uma coisa de louco. O negócio é usar manta, tá, gente? Não façam. Obrigada, Ô, Lu. Lu, deixa eu perguntar. Aqui na foto, os antebraços dela não parece que não está totalmente apoiado no chão, tá? Parece que ele está meio levantadinho ou é impressão minha? Veja bem, já pensou. É o nosso desafio do punho. Isso aí é meio para sempre. Se você ainda não tem o peso total do corpo, isso é mais difícil. Imagina eu, então, né? E não consigo vê-la de frente aqui, porque tem a foto de lado, mas eu estou quase vendo um cotovelo meio abertinho demais. E eu, até assim, pela foto, falei, acho que dá para juntar um pouquinho mais o cotovelo. Mas a questão é menos importante, né? Assim, é mais importante o apoio do quadril, do Viparita Karani, a grande abertura que você está fazendo, e conforme você tem a permanência, que você não está lidando com peso, você trabalhar, né, indo nessa direção e fechando e se acomodando, dá para ficar bastante tempo, né? Assim, como você está com peso, né? Você vai trabalhando nas aberturas mesmo. Tá. Ó, que legal, a versão com o banco, ela já está com o braço totalmente balançado. Aí é delícia, né? Parece. É delícia, mas tem que ser... Ô, Lu, mas aí, nessa versão eu achei meio estranho, porque a cabeça está meio penduradinha, ou será que ela tem um apoio também, de um bolster, alguma coisa, tá vendo? Não está chegando no chão a cabeça quando ela está no bench. Bolster não tem. É o cabelo só. Eu também acho a parte então fica meio penduradinho, né? Então fica meio penduradinha a cabeça. Ela gruda na baleia. Eu fiz a postura. Como a sua cabeça apoia posteriormente na baleia, ela não fica pendurada, fica bem gostosa. A questão, Sil, é pensar, a baleia que você tem, ela é mais alta, ela é fora desse padrão aqui. Esse é o padrão lá de Puna, que ela é assim um pouco mais baixinha, por isso que ela consegue chegar. Na sua, você não vai conseguir chegar. Você vai ter que subir o suporte. Ô Lu, o que me chamou a atenção na postura... Quando eu fiz na minha, eu tive que usar 2 bolsters e um bloquinho embaixo para os pés, sabe? Porque eu ficava meio... né, para não subir uma muralha na cabeça, eu pus o bloquinho atrás para também chegar com a curva no lugar certo, né? Mas tá bom, então. Mas teve um detalhe nessa Viparita, é que quando ela fala para você escorregando, até o quadril segurar numa das tabuinhas, né? Exatamente. O meu quadril, eu não tenho, né, glúteos, nádegas.
Não deu certo. Ele escorregou. É nadadora. Minha mãe falava assim, é nadadora. Nada atrás mesmo. Nada de peito. E eu tive que colocar o match, porque não parava, né? Eu acho que dependendo da pessoa, realmente, se ela, é como você falou, né? Tem que realmente colocar alguma coisa para segurar. Essa é a... Peraí. É o lugar que ele fala do sweet spot. Uhum. Não é? Sim. Que é aquela... Que eu corrigi no Drive, eu coloquei essa correção aqui, porque ela fala que em algum momento ela fala assim, Viparita Karani, Shirshasana na cadeira, a gente não leu. Não leu. Não leu. Vamos ler? Vamos ler a partir dessa? Ou seguimos assim? Vamos ler, né? Eu acho importante, porque daí a gente vai entendendo o raciocínio dela. Eu acho Não, e eu pensei que eu tivesse perdido a leitura. Eu falei, putz, saiu caro o almoço. Não, a gente fez eu dei uma recapitulada. Acho legal ler. Vamos, então? Quer que eu leio? Pode começar, então. Então tá. Viparita Karani Shirshasana, entrando na postura invertida sobre a cabeça. Posicione uma cadeira a cerca de 30 centímetros da parede, com o encosto virado para ela. Tentativa e erro demonstrarão a necessidade de aproximar ou afastar a cadeira da parede. Coloque um mat e uma ou duas mantas dobradas sobre ele no assento da cadeira e uma manta no chão de frente para a cadeira. Sente-se na cadeira de frente para o seu encosto, com as mãos segurando suas laterais. Desça o topo da cabeça para tocar levemente a manta no chão, evitando comprimir a cabeça e o pescoço. Eleve os pés na parede com as pernas flexionadas e as tíbias paralelas ao chão. É importante que as pernas estejam flexionadas em um ângulo reto, com os joelhos sobre os quadris, para que se obtenha a largura e a suavidade ideais no abdômen. Use a alavanca das mãos, agarrando a cadeira para elevar a parte posterior da caixa torácica. Se for confortável, entrelace as mãos atrás da cabeça, como em Shalamba Shirshasana, mantendo a elevação da parte posterior da caixa torácica tanto quanto possível. Se os quadris e os isquiotibiais estiverem abertos, estenda as pernas diretamente para cima, figura 9B, e se o abdômen se enrijecer, volte a flexionar as pernas. Aquilo que você fala sempre, né, Lu? Vamos dar uma pausinha? Uma pausinha só. Então, ela está tocando o topo da cabeça no chão, né? Evitando comprimir a cabeça e o pescoço. Ô, Lu, a Simona ia fazer uma palavra. Eu lembro que você ia falar uma coisa. Esqueci. O que eu achei interessante com essa questão da cabeça, né? Que definitivamente não é de Jalandhara Bandha, né? Como é em Salamba Sarvangasana, né? Claro, então, assim, acho que todo o esforço dela é de deixar mesmo esse espaço e não fazer um Jalandhara Bandha, né? Que é um interessante. Sim. Porque quando a gente faz o Viparita... Jalandhara Bandha vai depois, né? Porque quando a gente faz o Viparita Karani no chão, daquele jeito mais simples, pode até, às vezes, a gente acabar fazendo um Jalandhara Bandha sem perceber, né? Muito, assim. Porque... Eu acho que são posturas diferentes, Simona. Por isso que chama Viparita Karani Shirshasana. Ah, entendi. Tá bom. Tá. Porque então, aí sim, a cabeça é Shirshasana. Entendi. Né? Entendi. O princípio. Tá certo. Tá certo. E ela usa, né, a força das mãos para sustentar, né, a parte posterior. Use a alavanca das mãos agarrando a cadeira para elevar a parte posterior
da caixa torácica, Uhum. né? Então, ela já está encaminhando para outra linha de postura, que é a extensão da coluna. Né? Vamos pensar nessa, o que ela está conversando aqui, né? Qual que é o tema da conversa? Ela está indo na direção da abertura, na direção das extensões. Né? Uhum. Quem quer continuar? Bom, eu tenho uma dúvida aqui. É. Por exemplo, né, tem pessoas que têm ombros congelados, ombros muito rígidos. Isso é muito difícil. Então, ela não faz, então, com as pernas para cima. Ela fica segurando a cadeira e se mantém na postura anterior. Não faz a Shirshasana com os antebraços. Pode ser, pode ser. Você Pode, teria então, uma outra na- variação na- de braços. Na cadeira, Mas, ô Lu, mas do jeito que ela está no 9A, né, na primeira figura, ela pode continuar segurando na cadeira com os ombros do jeito que está e elevar as pernas? então, é isso que eu falei com a Cássia. Eu tenho a impressão que uma coisa fica muito instável. Você não tem, você não tem a segurança dos braços, você está tocando a cabeça, meio se garantindo, sabe? Me parece um negócio meio instável demais para você criar uma permanência, entendeu? Mas ela fala assim, ó, se for confortável, entrelace as mãos atrás da cabeça, como em Salamba Shirshasana 1. Então, eu acho que dá para ser segurando a cadeira ainda, e estender as pernas, e aí, se você estiver confortável, você vai com as mãos. Se não, você continua. Eu estou entendendo desse jeito aqui, essa... Tá. Não, isso aí sei lá, a minha experiência na postura me diz que é um pouco instável, mas aí vai depender do corpo de cada um também, né? Mas o que eu queria também falar, né, assim, para o nosso estudo, essa série, óbvio, essa pessoa é uma praticante, né? Tem infinitas possibilidades aqui no corpo dela. Se a gente tem algum desejo de expor isso para uma pessoa que eventualmente está adoentado, né? Uma pessoa mais iniciante, né? A gente tem que pensar em variações viáveis para essas posturas. E uma coisa que eu queria chamar muito a atenção, que que eu dei aula para minha aluna, que é uma senhorinha, hoje de manhã, e me ocorreu isso, assim, que é uma super saudável, incrível, assim, mas não dá para ter uma permanência. Então, eu fico entrando e voltando da postura e faço muita repetição. Então, a gente tem que ter isso também, tem que ter isso como carta na manga, sabe? Uma forma de você sequenciar. Não dá para você ficar, tem que ficar de 1 a 5 minutos. Às vezes, 1 minuto é um tormento para a pessoa. Né? Ela não tem um corpo tão preparado, ela não tem e às vezes não é nem o corpo, é a mente. Né? Às vezes o iniciante não tem estabilidade mental para ficar na postura. Né? Então, olha, eu como senhorinha, eu não consigo pensar como que eu vou fazer essas posturas. No meu lugar, Paulo, que isso? Não, eu como senhorinha antecipada, eu estou pensando como que eu conseguiria fazer um negócio desse. Paulo, entendeu? Qual que seria a opção? Porque se eu virar o braço assim, eu nunca mais volto na vida. Ô Lu, mas só colocando aqui, que a Silvia colocou, né? Se for confortável, entrelace as mãos atrás da cabeça. Como? Só que ela não fala, aí você levanta a perna, porque aqui ela só vai pedir para levantar a perna se os quadris estiverem abertos. Então, você vai ter que ficar do jeito que está, mas com a perna do jeito que ela está mostrando aqui. Dobrada. Eu entendo dessa forma, assim, a minha experiência na postura me induz a pensar que sim, sabe? Que para você manter a postura segurando, é diferente de fazer no banco, no Viparita Dandasana Bhatt.
O braço na bench é muito mais estável, né? Você tem o banco, ele é pesadão, ele não vai virar, a cadeira, sabe? A cadeira é mais instável. Sim. Ô, Lu, Então, mas aqui também, então eu estou entendendo que você vai, se for confortável com as pernas dobradas, Isso. você vai com os braços de Shirshasana. E aí, se tiver bem, você estende as pernas. Isso. Então, acho que também tem essa graduação, inclusive, da confiança do aluno de, né, soltar as mãos, sei lá, né? Já fica de boca. Tá bom. Paula, no seu caso, eu acho que assim, eu gosto muito do livro do Iyengar, no sobre a yoga, tem aquelas fotos antigonas dele, não, nos anos 70 e tal. Ele faz umas coisas no sofá da casa dele. Sabe, eu faço às vezes no meu sofá também, fico inventando umas coisas assim. Então, experimenta, senta no sofá, vira de ponta cabeça, assim, porque o sofá é mais rígido que a cama, por exemplo. Você tem mais firmeza. Deita no sofá e vai escorregando para trás, toca o topo da cabeça no chão. Tem uma criatividade aí de uso dos seus acessórios. Porque porque é isso que você tinha falado para fazer, né? Deitar na cama e jogar a cabeça para trás. O meu desafio é como fazer para ficar assim, sem a lombar. Porque quando você faz isso, você fica com as costas abaladas. E então, eu não por isso que eu aguento. estou pensando que eu acho que o sofá vai ser melhor. Porque o sofá ele é estreitinho, você vai ficar com as pernas dobradas. Você vai fazer essa mais parecido com essa variação aqui, né? Com a perna dobrada, o pé no encosto do sofá, o tronco no sofá e o peito descendo aqui, né? Abrindo desse jeito. E vai descendo devagar, né, Lu? De repente vai descendo também. devagar, porque Esse precisa por apoio mesmo assim, né? Para ver. Coloca a Deixa um celular à mão, caso você precise ligar para alguém. Para o SAMU. Ai, ai. A campainha. Chama o Jarbas. Né? É o maior arrependimento que eu tenho nessa quarentena não ter instalado a Kurunta. Esse é o maior... Mas ainda dá, não dá para instalar? Não tem. Não, agora no momento não. Chamar alguém? Você fala de chamar alguém para instalar? Providenciar, enfim, tinha que ter feito, mas tudo bem. Porque essa postura que ela coloca aqui com a Kurunta, essa eu conseguiria fazer, sabe? Essa imagem aqui acima, que é a anterior a esse da cadeira. 8D e 8E, né? Que é o Shirshasana nas cordas, né? Pois bem. Essas cordas delas são diferentes, né? O jeito de fazer. É a corda dupla, né? É como Puna. Puna tem assim, tem 2 cordas em cada gancho. Para mim não é muito claro ainda. E parece que ela não tem uma terceira corda aqui no sacro, né, Lu? Nessas cordas duplas. Claro que tem, senão ela não fica, né, Sil? Será? Tem a corda e tem... Opa, como que não? Você acha que ela tá pendurada Olha na a coxa? manta atrás. Não, imagina. Olha a manta, Silvia. Senão a manta não pararia se não tivesse a corda não consigo nem transversal. imaginar o que ela tá não, vendo. é porque ela é... que ela tá pendurada na coxa? Ela é o Yoda. Ela já virou Yoda, então ela não precisa. Não precisa. A corda está colada, Silvia. A corda já anda atrás dela, a manta já anda atrás dela. É um novo shortinhos. Entendi. Quem quer continuar lendo? Eu posso ler. Onde que tá, na verdade? Tá na próxima página, página 7, no comecinho, lá em cima. Esta postura também. Esta postura, eu tô no... Coisa tá.
Esta postura também pode ser executada no banco de Viparita Dandasana, que é bastante superior ao uso da cadeira. Experimente a postura sem usar um mat. A rigidez do banco ajuda a elevar as costas para dentro do corpo e estimula a circulação nos órgãos da cavidade peitoral. Quanto mais o peito se abre, mais o abdômen se aplana e relaxa em direção ao tronco posterior. O segredo é, ao deitar-se sobre o banco com os joelhos flexionados, deslizar lentamente em direção à cabeça até que o sacro se agarre a uma das traves de madeira, mantendo o cóccix em sua posição. Só depois estenda as pernas para cima. Relaxe os dorsos das mãos no chão com os cotovelos flexionados para o chão, figura 9C. Ou alterne essa posição com braços com Baddha Hastasana para criar maior quietude no cérebro, figura 9D. Se por um lado Baddha Hastasana é muito relaxante, por outro tende a fechar o espaço das clavículas e do externo. Então é melhor praticar essa posição quando se estiver bem de saúde e o objetivo for acalmar a mente. Alongue os braços para os lados para alargar o peito horizontalmente, figura 9E. Como alternativa, esta postura pode ser praticada após Viparita Dandasana no banco. Figura 15. Simplesmente flexione os joelhos e eleve as pernas. Permaneça nessa postura por até 10 minutos confortavelmente, se possível. Eu não entendi uma coisa, Lu. Se por um lado Baddha Hastasana é muito relaxante, por outro tende a fechar o espaço das clavículas e do externo, ok. Então é melhor praticar esta posição quando estiver bem de saúde. Então é melhor não fazer, né? Desse jeito, para relaxar. Então, quando você... tem duas situações que ela está dando aqui. Se você quer só pensar em sistema respiratório, mas está bem de saúde, você está praticando, você vai fazer essas variações, né? Isso, né? Outra coisa é quando você quer usar essa série para se você está doente. Tá. Né? Então, se você está bem de saúde, é isso que ela está falando, se você está bem de saúde, pode fazer Baddha Hastasana. Porque ela é mais relaxante. Porém, essa posição dos braços vai fechar a linha das clavículas, né? E vai impedir a respiração. Se você já está adoentado, se você está, né, no processo de recuperação, mas não é interessante. Você vai sim fazer a postura, mas vai fazer uma variação com o braço aberto. Tá. Com o braço aberto, o que ela está falando? Cria a expansão horizontal. Qual que é o nosso tema de expansão horizontal? É sempre uma ação restauradora, curativa. Sempre que você estiver pensando, né, em restaurar, em recuperar, em curar, você vai sempre procurar ações horizontais. Certo. Se você quer estimular o corpo, você vai procurar ações verticais. Tá. Né? Então, assim, toda vez que você estiver, né, precisando recuperar mesmo, você vai fazer tudo que faz com essa abertura, nessa direção horizontal. Né? Você vai dar ênfase a essas variações. Simona, no fim, você conseguiu falar o que você ia falar? Desculpa, eu não me lembro mais. Você tinha feito a pergunta aquela hora lá. E aí a gente acabou mudando de assunto. Não estou lembrando. Tá bom. Quem que vai? Paulo, quer falar esse último trechinho aqui? É o último parágrafo. Viparita é essa do lado da foto? Viparita Karani Shirshasana na cadeira, alarga e relaxa o diafragma. A sensação é que o cérebro está sendo banhado. No banco é ainda melhor e toca aquele doce ponto buscado. Então, eu fiz uma correção da tradução lá no Drive, porque essa expressão que ela usa em inglês, quando ela fala assim, o sweet spot,
É uma expressão idiomática, significa assim, é o ponto certinho. Ponto exato. Ponto É. exato. Não é nem um milímetro para trás nem para frente. É aquela hora que você vai deslizando, chegou e parou. Aí sentiu que travou e ficou no sweet spot. Sweet spot é isso, é o lugar exato. Não é o doce ponto buscado, não é uma coisa prazerosa, não é... Não é o ponto G. Ela não está buscando o ponto G, ela está buscando... Boa! Boa! É muito engraçado, porque são expressões, às vezes a pessoa não conhece a expressão, fica meio sem sentido mesmo, né? Que barato. Vamos lá? Quem que quer seguir agora? Ju. 10. Supta Virasana, postura supinada do herói. Use um ou mais bolsters verticais para o tronco e uma manta como suporte para a parte posterior da cabeça. Posicione uma rampa de madeira, slanting plank, ou uma toalha dobrada, com a borda mais grossa em direção à cabeça, sob a parte alta do peito, para suportar e elevar a parte superior dos pulmões. Estenda os braços para os lados, figura 10A. Caso haja problemas nos ombros, pode-se usar suportes sobre os braços, mantendo-os à altura do tronco. Como alternativa, entrelace as mãos e repouse-as sobre o tronco frontal. Alargue as clavículas e o externo. Após 2 ou 3 minutos, desça a rampa para suportar e elevar a parte inferior do peito e dos pulmões, bem como o diafragma. Mova a rampa mais do que o imaginado até a altura do diafragma. Alongue os braços lateralmente. Estenda a pele das axilas internas e externas, cotovelos e punhos. Figura 10B. E depois relaxe os braços. Figura 10C. A extensão dos braços, dessa maneira, ajuda a estimular os linfonodos concentrados nas axilas. Há também linfonodos nas articulações dos cotovelos, que também serão estimulados. Continue mantendo a postura por mais 2 ou 3 minutos. Esta postura pode ser contraindicada para praticantes com problemas nos joelhos. Use os mesmos props para a próxima postura. Então, se você não consegue colocar as pernas assim, você vai colocar como? Como você pode fazer as variações seguintes. Fazer com as pernas cruzadas. Eu, às vezes, que eu pego, assim, pessoa que realmente não tem nenhuma possibilidade de fazer um quadril, eu faço esticar, com as pernas esticadas. Qual que é o propósito aqui? Dá para ver que a ênfase é na estrutura do tronco. O que ela está fazendo é mover o suporte, inclusive ela vai movendo a tabuinha, né? Assim, está bem alta, ela vai descendo até a linha do diafragma mesmo. Então ela está estimulando a parte alta do pulmão, parte média, parte baixa. Fala, Ju. Então, talvez nem utilizar o bloquinho ou a pranchinha de EVA debaixo do quadril e fazer a perna cruzada e esticada seria o melhor. Na minha modesta compreensão, sim, porque para mim o que ela está fazendo aqui tem a ver com o tronco e cada estímulo desse ponto. Eu dou variação para a pessoa que às vezes tem problema com o joelho ou com lombar e tudo mais, eu dou aquela variação que a gente já fez, né, que é apoiar bem alto na cadeira. Por quê? Porque a gente está treinando, né, a posição das pernas, juntar os joelhos, né, assim, criar a estabilidade dos pés, né, depende do que é seu foco. Qual é o foco? O que acontece? Nessa posição com a cadeira, você não vai conseguir ter muita variação do suporte. Você não vai ter essa compreensão. E é bem legal porque ela dá, desde aqui, ela começa um treino a respeito desse suporte. Você vai ver, as posturas seguintes, todas vão ter uma variação em situações mais estáveis. Até chegar numa que é mais difícil, até de criar estabilidade e fazer, que depois a gente vai chegar, que é o Purvottanasana.
né? Se você entendeu aqui o que você tem que fazer com as costas e com os suportes, nessas posturas que são sentados, que tem mais estabilidade, você vai entender o que você tem que fazer no Purvottanasana. Se você não entende isso, você deita lá e fica perdido sem saber o que tem que acontecer. Porque não é uma postura que a gente pratica muito, né, Purvottanasana, e é mais difícil de entender, aprender o conceito. Vamos ver se a gente chega nela hoje. Ô, Lu, então, eu lembro da Corine dizer, quanto aos joelhos, né? Que quando a gente, por exemplo, não está conseguindo sentar em Virasana, ela diz que pode sentar com as pernas de Plasticaça? Não. Ai, meu Deus. Juntas, os pés juntos. Esqueci, fugiu, Vajrasana. E, obviamente, você pode pôr altura, se você não conseguir sentar nos calcanhares e tal, mas que ajuda também e de fato, sabe? Fica mais confortável se for fazer um Supta Virasana, por exemplo, na cadeira, como às vezes eu faço, e se os pés estiverem alinhados ao bolster, ao invés de estar afastados, entendeu? Então, às vezes, só o posicionamento dos pés também já ajuda a liberar o joelho e não ficar e fazer a ação onde tem que fazer, que é no tronco. Meu ponto é o seguinte, o principal da postura é o plano. O tronco, né? É o suporte claro. plano, né? Uhum. E a tabuinha que vai sendo deslizada, né? Para dar esse estímulo gradual em cada ponto do pulmão. Essa é a minha compreensão, né? Essa é a coisa mais importante. Claro, não, é porque ela perguntou dos joelhos, então eu só estou passando a orientação da Corine para fazer o Virasana. Ela falou, quem não consegue por causa dos joelhos, eu estou dizendo, você pode fazer só com o pé junto de Vajrasana, só isso. Era naquilo. Eu entendi também que o foco é, lógico, a parte, esse apoio no tronco que vai deslizando. Eu entendi totalmente. Era só um... E é bem legal ela dar essa opção de fazer com uma toalha dobrada, porque eu já fiz isso. Assim, às vezes eu estou em casa de aluno que não tem tanto acessório, funciona. Usa mesmo, sabe? Pega a toalha, faz uma tripinha assim, mais plana, né? Não faz rolinho, faz uma dobrinha que você consiga fazer, né? Aquela sanfonada, né? Que você vai alternando, assim. Faz e coloca. Às vezes até eu puxo, assim, sabe? Eu faço essa coisa do tecido puxar, fazendo essa alavanca para a escápula entrar mesmo. É bem eficaz, bem legal e é bom treinar também. Mesmo se você tem a tabuinha, você vai entender o que está acontecendo, né? Então, você mesmo se agarrar assim, sabe? E se puxar, você consegue também ter essa direção, né, do que você está fazendo. Você está criando essa abertura mais superior aqui do tronco. Então, acho que vale a pena fazer esse teste, né, com as duas coisas. Se você tem a tabuinha, obviamente usa a tábua, né? Mas testa também com a mantinha dobrada ou uma toalha, alguma coisa assim. Então, a própria pessoa que está fazendo que vai puxar a toalha, né? Não é... A própria pessoa, nós, Sil. A pessoa, nós, que somos que a gente tem que fazer, sim, é nós. Mas se é um aluno, eu que puxo... Não, assim, por exemplo, por causa de ele levar mesmo, né? De levar as escápulas mais para dentro, eu pensei que teria... Faz as duas coisas. Se você quer ensinar para ele se ajustar, ensina, claro. A pessoa está saudável, a pessoa está né, aprendendo e está interessada, você ensina ele a se puxar, tudo ótimo. Eu estou falando assim, de novo, né? Assim, as duas possibilidades de uso da série. Se é uma pessoa que está adoentada ou se é uma pessoa que está praticando, né, para manter o estímulo no sistema respiratório.
Se a pessoa está muito adoentada, se a pessoa está pouquinho, né? Tô só, sei lá, é uma rinite, sei lá, é uma pessoa que está, sei lá, Resfriado. alguma coisa menos importante do que uma Covid, né? Claro que o tema aqui Resfriadinho, uma rinite. da Covid. Você pode, né? Você vai lá e ajuda. Você pode fazer. A pessoa está frágil, né? Tá adoentada. Você quer fazer ela ajudar a respirar? Aí você puxa, né? É uma segunda pessoa que puxa. Né? Vai ter uma direção melhor aí. Entendi. Então, quem quer ler? Eu posso ler, Lu? 11, Supta Swastikasana, postura supinada. Lu, o Jordi fez isso no pranayama uma vez, essa mantinha dobradinha que a gente, a cada... ele ia alterando, enfim, para dar essa percepção também da horizontalidade ou da verticalidade e apoiando nos diversos pontos, sabe? E abrindo. E a gente puxava assim também. Legal. Foi bem legal mesmo, bem profunda a experiência. Fala, Cássia, vamos lá. Supta Swastikasana, postura supinada do contentamento. Continue usando os próprios como indicado acima, com as pernas cruzadas, e, se necessário, coloque mantas sobre as coxas para suportar as cabeças dos fêmures. A figura 11 mostra uma manta dobrada em 3 à frente das canelas e sobre os joelhos, com a rampa de madeira apoiando a parte baixa da caixa torácica. Mantenha cada cruzamento das pernas por 3 a 5 minutos. Pule esta postura, caso o Padmasana possa ser executada com conforto. Veja a próxima postura. Legal, eu acho que é sequência, né? Assim, Matsyasana. Vamos? Continua, Lu? Pode continuar. Certo? Matsyasana, postura do peixe. Sente-se em Padmasana, cruzando primeiro a perna direita e depois a esquerda sobre ela. Se for confortável, deite-se então sobre o bolster. Continue a usar os suportes como nas posturas supinadas anteriores, figura 12. Se o corpo estiver saudável, faça o Dhyana Bandha, eleve o diafragma bem alto e sugue os órgãos abdominais em direção à coluna vertebral. Permaneça por 3 a 5 minutos em cada lado. Os efeitos dessa postura terminam mais um parágrafozinho só que tem lá em cima. Os efeitos dessa postura. Os efeitos dessa postura são superiores aos de Supta Swastikasana por conta da maior abertura criada por Padmasana nos quadris e virilhas, e por causa da maior intensidade trazida à extensão do abdômen e a abertura e alargamento do peito por meio do Dhyana Bandha. Legal. Então é legal a gente comentar as duas ao mesmo tempo, né? Tem uma coisa que eu queria comentar antes, que ela fala dos ombros. Às vezes essa postura com o suporte da almofada, às vezes isso aqui é muito exagerado, né? O ombro fica pendurado. Se a pessoa tem alguma lesão antiga, se ela tem alguma rigidez, ela vai sentir desconforto, não vai ser uma coisa feliz para ela ficar 10 minutos em Baddha Konasana ou Swastikasana ou qualquer uma dessas variações. Vai ser um desafio, né? Porque ela vai estar esgarçando ainda mais, né? E existe esse tipo de coisa. Então, às vezes você tem tipo de lesão de ombro que piora, né? Numa situação dessa. Então, colocar suporte para os braços, né? A gente tem que estar atento. Às vezes, um Supta Virasana,
Ah, não consigo fazer com uma almofada só. Vou colocar uma almofada aí, uma mantinha e aí vai dar certo. Mas já começa a ficar meio alto, né? Então os braços vão ficar meio pendurados. Você ter mantas, acessórios para dobrar e subir também os braços, outra coisa assim faz muita diferença. Fique bem atento a essa instrução também, né? De olhar né, para a pessoa que você está ajudando, ou mesmo para você mesmo, né? Assim, de não sentir esse esforço, né? Assim, que o braço está pendurado, assim, está puxando, assim, né? Ele tem que dar um suporte suficiente. A abertura tem que acontecer suavemente, né? Assim, você tem a abertura, né? Não está fechando aqui, mas ela não está usando o peso do braço para fazer isso, né? Porque isso começa até a formigar. Aí começa aquelas coisas, né? A mão começa a formigar, coisas estranhas se passam aí, né? Então isso é importante, né? Supta Swastikasana. Vai ser a postura mais fácil do que as outras todas, né? Provavelmente vai ter uma pessoa que vai ter mais facilidade de cruzar as pernas. E mesmo assim ela dá um suporte, ela coloca uma mantinha embaixo do joelho, né? Para não deixar também o joelho pendurado e forçando também a articulação do quadril, né? De novo, para mim o foco na postura não é a abertura de quadril, é essa abertura aqui, né? É esse trabalho com a tabuinha. As variações estão fazendo abertura de quadril, mas a gente não está exagerando nela, né? Não é o principal. Muda na hora que ela vai para Matsyasana, que Matsyasana faz essa pressão, né? A posição dos pés, puxando o topo da coxa para baixo, ela já libera o abdômen, né? Para estender mais. E aí que ela vai propor o Dhyana Bandha. Quem conhece... Mas a gente... se a pessoa não consegue fazer o Padmasana, ela também não faz o Dhyana Bandha ou pode fazer de qualquer jeito? Vai ficar mais difícil de fazer, né, Sil? Pode fazer, mas vai ser um pouquinho mais... O Padmasana vai favorecer, né? Uhum. Mas eu consigo fazer até em Shavasana, até deitado. Que eu tenho conhecimento do processo. Então, eu conheço e consigo fazer. O Prashant dá, assim, ele fala para fazer o Dhyana Bandha em tudo quanto é postura. Que Paradvajasana, ele fala o Dhyana Bandha. Mas aí eu só coisa do Prashant também, que eu não consigo nem e também fala para fazer o Dhyana Bandha, você faz o Dhyana Bandha e continua respirando normalmente, mantendo o Dhyana Bandha, ou na expiração você solta e faz de novo, solta e faz de novo? Não, né? Eu entendo que solta. Eu não sei. Eu nunca aprendi a fazer essa... Bom, sei lá, na minha experiência. Eu entendo que o Dhyana Bandha é essa retenção, é a chave. E faz. E aí expira, solta. É o jeito que eu entendo. Não tá, só perguntei. Mais também, né? Assim, preciso estudar mais, mas eu entendo desse jeito. E quem não... Né, eu gosto de ensinar isso tocando, sabe? Tocando nas costas da pessoa, porque aí ela entende a respiração. Sabe, né, a Paula certamente não, acho que nunca fez. Mas tem um jeito que eu ensino, que é assim, a pessoa meio curvada. Eu ensino assim e faço assim também. Né, meio curvadinha, assim, deixa as mãos apoiadas assim na coxa e eu toco as costas da pessoa. Eu falo que é a postura de banheiro público. Você fica com as mãos assim, se você tiver, né, alguém, né, disponível, aí, 2 mãos disponíveis para você, você faz a postura, fica meio agachadinho assim, com as mãos sobre as coxas. E aí a outra pessoa toca suas costas aqui, bem na altura dos rins, né, das costelas, e eu falo assim, respira empurrando minhas mãos para trás. Então,
Ó, tá voltando aquela instrução de respirar na dorsal mesmo. Sei. Né? Primeiro sentir a dorsal participando da respiração. Uhum. E aí depois eu falo, faz esse movimento sem deixar o ar entrar. Tá. Então é o movimento das costelas. E aí, como o ar não entra, ela vai criar o vácuo do Dhyana Bandha. Tá. Mas a gente faz isso quando a gente voltar presencial. Gosto muito disso. É que tem uma louca não sei se é louca ou eu, no Instagram, sem querer eu vi, eu pensei que era um negócio de yoga, mas eu pensei, falei assim, pô, será que eu nunca aprendi assim? Porque ela ensina a fazer todas as posturas com o Dhyana Bandha, sem respirar, você mantém uma respiração bem curtinha. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso. Agora eu fiz, mas será que existe? Porque eu te perguntei. É o pessoal mais maluco aí do Swastika Yoga. Eu não me meto, Silvia. Não, é por isso que eu falei, será que eu... Porque, assim, eu nem dou essa instrução, eu nem ensino muito. Assim, eu acho que eu não tenho gabarito para ensinar esses negócios. Mas eu fico escandalizada. Fala. Fui fazer aquelas pranayamas que é da Kundalini e eles falaram, né, de Mula Bandha e o Dhyana Bandha, mas também assim, me fazia respiração, aí era para reter o ar e aí puxava a Mula Bandha, né, e depois soltava tudo. O Mula Bandha, ele é a contração do assoalho pélvico, né, que é só a parte ali, trazer a parte do períneo e tal. E o Dhyana é mais para cima, é isso que você quis dizer? É. Ele é aqui bem no meio do corpo mesmo, é o diafragma. A sensação é um vácuo, né? Você abre a caixa torácica sem deixar o ar entrar. Então aí ele cria esse vácuo. Entendi. Eu sempre falo que se você não conseguiu soltar todo o ar, você não consegue o vácuo. Se tiver Isso, exatamente. O detalhe de estar em jejum, né? Mas viu? Oi? E o detalhe de você estar em jejum, né? Você não vai conseguir um bom Dhyana Bandha se você tiver com o abdômen cheio, né? Exatamente. De preferência com o intestino vazio também, né? Assim, esse é o ponto. Mas eu acho que eu já contei essa história para alguém aí. Eu dava aula para uma aluna minha que fazia aula numa salinha de yoga no prédio dela. E na mesma sala tinha uma outra moradora fazendo aula de outro estilo de yoga. E ela começava com Kapalabhati, mais uma série de coisas, um monte de retenção, fazendo um monte de postura com Kapalabhati. Para mim é perigoso, assim, sabe? Assim, para mim é perigoso, não é nem... Que era um pouco, sei lá, quem assistiu, né, o filme do Osho, né, a série lá do Osho, isso, ele trabalha com, né, hiperventilação, com essas mudanças da respiração, e isso altera mesmo o estado mental da pessoa, né? Então, eu acho que é perigoso nesse sentido mesmo. Se você não tem um mestre super avançado, hiper experiente, sabe? Não vai ser a menina lá, é uma menina, uma jovem, deve ter uns 25 anos ensinando lá, sabe? Dá uma descompensada, a pessoa sabe, o que você vai fazer? Já tem estrutura para segurar a pessoa, né? E eles usam esses pranayamas, né, como método de limpeza antes da prática. Então, eles acham que limpeza antes de você começar a fazer asana. É do Swastika mesmo, Silvia? É do Swastika, eles fazem 8 partes. Eu achei que eu achei que era mesmo. Eles começam... Mas é esquisitérrimo, assim, é uma prática muito esquisita. É horrível, porque na concepção eles veem a parte muito física, como você está falando, né? Como se fosse fazer uma limpeza no corpo sem afetar a mente. Então, muito difícil não afetar.
né? E a hiperventilação dá esse barato, né? Dá uma sensação de barato, meio, você tá meio... A pessoa já gosta, a pessoa já é aérea, já é... aí que ela gosta mesmo, né? Os batas, né? Esses lugares, É verdade. Aí era o que eu explicava para minha aluna lá, por que eu tinha essa crítica, né? Eu falei assim, tudo que o Iyengar Yoga tem de estruturante, de estabilizante, né? de aterrante, né? Assim, que vai, necessário. né? Que vai te dar uma conexão, né? Que você não vai ficar, né, viajando, imaginando, tendo experiências, né? A Iyengar Yoga é o que você vai lidar agora com o seu corpo, como é que é o seu pulmão, como é que é, sabe? Eu acho que isso me traz muito interesse, me traz muita segurança, muito mais do que essa coisa que propõe uma viagem astral, aí, sei lá. Não, com certeza. Oi, Michela. Oi, boa tarde, Lu, boa tarde. Boa tarde. Oi, Mi. Supta Baddha Konasana, quem que vai? Simona, quer ler? A Silvia ainda não leu, né, Sil? Supta Baddha Konasana, postura supinada do ângulo atado. Continue usando o bolster para suportar o tronco. Algum outro suporte para o peito pode ser experimentado. Se um chumbal estiver disponível, posicione-o no centro da parte média baixa da coluna torácica, figura 13A. Ao deitar-se sobre o chumbal, a forma arredondada do suporte cria uma abertura circunferencial na cavidade peitoral, que é expressiva e poderosa, figura 13B. A figura 13C retrata uma placa quadrada de EVA posicionada horizontalmente na parte posterior da caixa torácica. Isso alarga e eleva as costas, criando maior consciência dentro do peito. Posicione um cinto em cada perna, o mais perto possível dos quadris e pés, para ampliar o efeito da postura. Nos órgãos, incluindo os linfonodos concentrados nas virilhas. Permaneça na postura por 3 a 5 minutos ou mais, se for confortável. Esta postura é profundamente rejuvenescedora. Ela faz, então, ela dá 3 opções de acessório, né, para impulsionar o chumbal, que tem esse formato arredondado, e certamente ele vai comunicar com a estrutura da respiração mesmo. Então, se você tem o chumbal aí atrás, tem uma das imagens que é o Faek, eu acho que usa, acho que é o Faek, mas ele citando para Shanti, que quando a gente trabalha com um pranayama, né, a gente já fez isso nas 8 lições, né? Assim, primeiro a respiração, primeiro a respiração horizontal, né, as aberturas horizontais, então esse eixo. Depois é a respiração nesse eixo. E depois tem uma terceira dimensão, que é a profundidade, que vai, então, desse ponto das costas em direção ao peito. E o Prashanti usa uma imagem super bonita, que ele fala assim, imagina um foco de luz, né, uma lanterna que está ligada nesse ponto exato que ela mostra, o chumbal. E desse ponto, ele abre, o foco de luz abre como se fosse abrir uma tela de cinema, né? E o peito é essa tela, né? Assim, ele vai espalhando. Então, não é só uma coisa em profundidade, mas é uma profundidade que amplia, assim. Então, é bem bonito. E você ter esse suporte arredondado aqui atrás, ele vai dar justamente essa direção dessa abertura, né? Então, eu acho bem legal. Não tem. O chumbal usa, né, pode usar ou a pranchinha, né, que ela colocou, uma pranchinha quadrada, ou a tabuinha, como nas variações anteriores. Também você pode continuar seguindo, né, fazendo as variações anteriores, né?
Outra coisa importante que eu notei, ela usa variação com 2 cintos nas pernas. Normalmente a gente usa bastante, né, a variação com um cinto só, por falta de material mesmo, né? Assim, isso acabou sendo difundido por falta de material. Mas se você tem 2 cintos, né, você pode amarrar cada uma das pernas, né? Dá para entender, né, que o cinto pega o alto da coxa e o tornozelo, né? Que está nessa figura 13D, né? Isso. E ela tem uma mantinha aqui do lado, né, para dar suporte para o quadril também, né? Percebe que ela tem uma manta dobrada? Que às vezes a pessoa sente tensão nas virilhas, né? Quando o joelho cai muito, tem uma opção de você colocar bloquinho, né? Que às vezes o bloquinho fica tão alto que você perde a possibilidade de alguma abertura acontecer. O que ela está dando é um suporte bem na cabeça do fêmur mesmo, né? Assim, ó, uma manta fininha na cabeça do fêmur para sustentar, né? Ela parece tão feliz. Eu não sei se eu ficaria feliz nessa postura. Mas é feliz, Paulo. Bom, se o teu pé estivesse tocando a tua virilha, talvez se tivesse feliz. Né? A situação. E também, se estiver forçando os ombros, né, aquela sensação de esgarçamento, também pode colocar uma mantinha na extensão dos braços. Isso, né? Dos braços, sim. Em qualquer situação, mesmo numa situação, sei lá, de pranayama, que você está fazendo um shavasana com suporte, coloca também, pode colocar, né? Sempre usar o suporte que é necessário, né? A gente, conforme vai tendo experiência nas posturas e nas variações, é por isso que é legal a gente estudar essas variações, porque a gente vai aprendendo coisas até para a gente mesmo, né? Assim, para a nossa prática e incluir em outras posturas, né? Legal. Silvia, você quer ler? Salamba Purvottanasana? Posso ler. Salamba Purvottanasana, postura suportada do alongamento intenso da parte frontal do corpo. Há muitas maneiras de montar esta postura. 2 delas são retratadas aqui. A primeira maneira faz uso de cadeiras. Posicione a borda estreita do mat contra uma parede e 2 cadeiras lado a lado, viradas para o mesmo lado na borda oposta do mat. Coloque um mat dobrado através dos 2 assentos. Alinhe a ponta de um bolster à lateral da cadeira mais próxima da parede. Coloque um segundo bolster sobre ele, escalonando mais ou menos 30 centímetros. Coloque um bloco próximo ao bolster inferior para suportar o final do bolster superior. Use uma manta dobrada para a parte posterior da cabeça e uma rampa de madeira ou outro suporte já usado acima para a parte posterior da caixa torácica. Sente-se sobre o bolster inferior, com os joelhos flexionados e os pés no chão. Pressione as mãos no bolster para elevar o peito e deite-se. Leve os pés à parede, figura 14A. Para estender os joelhos, evite empurrar os props e permitir que o tronco caia em direção às pernas. Em vez disso, estenda os joelhos para aumentar a elevação do peito. Entrelace as mãos e repouse-as sobre o abdômen. Figura 14B. Eu só quero olhar um pouquinho, porque eu fiquei lendo tantas coisas que eu queria olhar a figura um pouco. Tá. O que é importante para montar essa postura? A gente ter o conhecimento do que a gente quer, do que a gente tem como objetivo. Então, fazer a série anterior e a gente entender, né, os suportes aí atrás e que parte que está abrindo, né, você criar esse registro mesmo do que é o desejável na postura é super importante, porque é muito fácil fazer essa postura com o peito colapsado, porque você está se equilibrando numa coisa que você não conhece, a lombar
exagerada, né, na curvatura, porque você está meio sentada, reclina para trás. Então, assim, você tem que ter muita clareza o que você quer da postura, né? E você entender o processo dela aqui, né? Principalmente se você está ajudando uma pessoa, garantir os diafragmas, né? Que a gente falou dos diafragmas também nas outras lições, né? Embaixo na pelve, o diafragma anatômico, o diafragma aqui em cima. Se você está lá toda parecendo curvada, né, com a coluna, mas o ombro está aqui fechado, mais suporte. Então a tabuinha não deu conta de abrir essa dobrinha aqui, mais suporte. Coloca a manta, dobra a manta, né? Mas tenha clareza que você tem que fazer essa postura do alongamento intenso da parte frontal do corpo. Toda a parte frontal do corpo tem que estar alongada, estendida, desde lá dos pés. Né? Esse é o propósito, né? Você tem que pensar tá vindo, né, de toda a parte frontal, que é o oposto de Uttanasana, né? Uttanasana, o que é? É o alongamento de toda a parte posterior, desde os calcanhares, né, passando pela nádega, está fazendo toda a parte posterior está sendo alongada. Por Uttanasana é o contrário, né? Toda a parte frontal está sendo alongada. Então, é toda ela, não é uma parte, toda, né? Não pode ter uma partinha que está colapsada. A gente vai colocando o acessório, vai colocando, né, vai aprendendo a entrar, né? Bem importante, uma hora que ela fala assim, faça a entrada sem empurrar os acessórios. Então, você tem que ter uma leveza, né, uma sutileza na entrada, que é encontrar essa curvatura sem... Permitir que o acessório faça o seu papel, né? Isso. Meio isso, né? Porque você vai... Isso, não empurrar ele, né? Não, é que eu fiquei... Era uma descrição, assim, e eu estava lendo e não estava vendo a figura, então... É isso, agora eu posso continuar. Eu já estava... A segunda variação utiliza um banco de Viparita Dandasana. Posicione a borda mais baixa do banco contra uma parede e um mat em frente à borda oposta. Coloque sobre o banco um mat dobrado em 4 e 3 bolsters horizontalmente em forma de pirâmide, com um bloco e uma manta dobrada para a cabeça. Sente-se e deite-se para trás com os joelhos flexionados, figura 14C. Depois estenda os joelhos em direção ao peito para erguê-lo ainda mais, como na figura 14D. Vou só parar um pouquinho de novo, Sil. Peraí. Tá. O que é importante essa entrada com os joelhos dobrados? Né? Foi a primeira aula que a gente fez lá no ano passado, né? Quando a gente fazia o Tadasana, que a gente tinha primeiro a percepção mesmo, né? Encosta na parede, joelhos dobrados, leva a nádega, né, lá para trás, leva a cintura posterior lá para trás, né? Faz uma compreensão da báscula do quadril, né? Se a gente não tem, de novo, né? Assim, eu tenho que saber o que eu estou buscando. Se eu entro direto com a perna esticada, já está lá a bunda arrebitada para trás, né? A lombar tá lordosando, assim, né? Então você tem que ter uma clareza o que cada instrução vai remeter, né? Vai trazer. Então você tem fazendo essa conexão de posturas que você já fez antes, que tem o mesmo princípio, dobra o joelho um pouquinho, né? E aí depois estica. Por que usava isso? E aí você usa nessa postura, né? Assim, a gente vai criando essa relação, né, entre a experiência de uma postura mais simples, que é um Tadasana, né, para uma postura que já está fazendo a extensão da coluna. Então, bem importante, né, fazer essa entrada ajustando mesmo a posição da pelve. Pode seguir, se já desculpa. Não, imagina. Bom, então eu mudei de página agora. Caso faça essa variação, use o banco para a próxima postura também. Relaxe todo o corpo. Observe respirações normais.
Nas exalações, solte o diafragma e o abdômen em direção às costas. Mantenha os trapézios em direção às cinturas e eleve a parte posterior da caixa torácica em direção ao interior do corpo. Permaneça na postura por 5 a 10 minutos. Esta postura e a próxima podem ser contraindicadas para aqueles que sentem dores nas costas ao estendê-las para trás. Nossa, parece muito bom, né? Essa sim. São os bloquinhos. Ano passado eu cheguei a colocar uma turma lá no estúdio. Alguém? Não, acho que ninguém daqui estava. Chegou a colocar o quê? Eu fiz uma aula, acho que tinha umas. Era um dia que tinha, porque como precisa muito almofado, precisava muito acessório, tinha que ser uma aula meio vazia, assim. Eu lembro que eu fiz até fotinho, coloquei no grupo. Acho que tinha umas 3 pessoas que dava para colocar, assim. Eu acho que eu estava, eu, a Paula, e eu não lembro se a Marisa. Acho que a gente fez umas. É bem gostoso mesmo, bem legal. Então, o que precisa? Basicamente, né, se a gente tem um monte de almofadão, como ela está mostrando aqui, se você tem uma plataforma, né, se você tem qualquer coisa que você consiga apoiar a nádega e aí reclinar para trás e manter a trava, veja como é importante a trava dos pés. Né? Outra coisa que é fundamento. Né? Se a gente não tem aqui ela está travando na parede, né? Aqui ela está... Mas não é uma postura passiva, né? Ela está acionando a perna. Sim. A coxa. Sim. As pernas estão sempre firmes. São as pernas que impulsionam para você fazer essa curva. Né? Ela não está relaxada, não está como isso aqui, a perna pode relaxar. Né? E a abertura está acontecendo. Aqui não, a abertura depende do estiramento das pernas, mas ainda depende, vai aparecer um Uddiyana Bandha natural aqui. Na hora que você sente, por isso que a gente não fala, né, muito em Uddiyana Bandha, porque na hora que você tem a estrutura correta da ação das pernas, posição da pelve, o Uddiyana Bandha vai aparecer, que é essa coisa que esse abdômen desinflado e a caixa torácica expandida aqui. Aí sim, né, Silvia? Aí eu entendo que é um Uddiyana Bandha indireto, a respiração está contínua, né? Sim. Mas para mim, esse é o princípio mesmo. Já Não é forçado. Não é resultado da postura, né? Isso. Ô, Lu, e se, por exemplo, eu não tenho a baleia, né? A gente pode fazer com essa extensão da coluna na cadeira, montando um outro jeito ou não dá? Dá, né? Então, é isso que ela está propondo. São 2 cadeiras, uma do lado da outra. Eu já montei, inclusive, uma cadeira de frente para a outra, que é o jeito que a Rita Keller faz. É uma diferença. Tá. Você tem que entrar com as pernas dentro de uma das cadeiras, aí vai inclinando para trás. Assim. Eu gosto dessa porque tem a trava da cadeira que me ajuda a criar mais um suporte também. Às vezes eu uso como suporte para mais um almofadão. Assim. Mas você vai escalonando, por isso precisa muito almofada. Né? Porque você tem que construir essa curva. Não, mas na figura... E essa versão de entrar na cadeira também dá para dar uma alavanca para entrar, né? Para crescer o peito para cima. Dar uma alavanca com as mãos, né? Os braços. Mas tem que ser alguma coisa firme, né? Não dá para ser, por exemplo, travesseiro. Tem que ser na firmeza de um almofadão mesmo. Tem que ser almofadão. Tem que ser almofadão. Porque senão... Porque o que a gente está... indo na direção da estrutura rígida mesmo da baleia, né? Assim, do acessório de madeira, né? O almofadão que é firme. Né? Eu entendi aqui que você falou que para quem não tem baleia, fazia da cadeira. Mas na baleia, aqui na figura 14D, ela já está mais inclinando o peito para trás. Então, essa inclinação dá para fazer na cadeira? Entendi a pergunta. Entendi, Silvia. Não sei, nunca vi com a cadeira.
Eu sempre vi na cadeira essa coisa mais diagonal mesmo. É uma terceira cadeira. Eu estou entendendo que é só uma alternativa, tipo, ou um ou outro, acho que meio o mesmo efeito, só que um abre mais, mais intenso. alonga mais, né? Agora tá um pouco Alonga alto mais. seu áudio. Tá bom. Que aquela hora eu tava totalmente mudo o negócio. Mas Sorry. Talvez fazendo com uma cadeira normal, uma outra cadeira teria que ser menor, menos altura, para ir descendo um pouquinho, não sei. Aí eu tenho que ver um jeito, talvez se eu ver que dá, eu tiro foto e te mando. Tá. Para ver Você se tem um tablado aí, Silvia? Uma plataforma? Não, né? Não, só tenho as cadeiras. Eu tenho 8 cadeiras. Porque lá em Belura a gente fez em cima da plataforma, a plataforma um pouco mais baixa que a cadeira. Então a gente sentava mesmo em cima da almofada, porque aí ia preenchendo a almofada. Mas era uma quantidade absurda de almofada. Então a gente fez isso daí. Ai, quem que deu isso? O último que eu fiz, você estava também lá no ESISP lá. Que veio dar um workshop. Deve ser a Rita Keller mesmo, né? Que teve lá. A Rita Keller, que era depressão. Mas não, a gente estava no salão lá embaixo, com aquela plataforma do salão lá. Então. Deve ser a Rita Keller. Mas não, não faz menos tempo. Bom. Não lembro. Então foi nas 8 lições lá na Cíntia. Não, na Cíntia a gente Mas a gente não fez essa postura. Não, a gente fez para frente. A gente fez o Prosperita para adotar Nasa. Porque até eu lembro da Joana fazendo isso daí. Lá. Não lembro quem, mas tudo bem. Lu, eu vou precisar sair já. Eu queria agradecer. Eu acho que não, mas eu acho que 1h30 é o suficiente, viu, Simona? Acho que é suficiente para todo mundo e também o vídeo não fica muito pesado também para carregar e tudo mais. Acho que a gente está aprendendo a se organizar aqui no formato também. Eu acho que tá bom também. Tá bom. E eu queria mesmo terminar com, pelo menos passar por essa postura, porque foi a construção, né? A construção das posturas reclinadas e chegar nela, que eu acho que é bem importante. A hora que a gente tem a compreensão mesmo do passo a passo das posturas anteriores, esse aqui vai ser autoexplicativo, assim, né? Você vai entender nela. Mas você vai treinar nas posturas anteriores, né? Não entrar nela direto. Né? Acho que é legal. Feito? Deixa eu fazer uma pergunta. Muito obrigada, rapidinho. Cássia. Imagina, à disposição. Obrigada. Fala-me. Tchau, meninas. Beijo. Silvia, bom fim de semana. Tchau. Beijo. Travou geral agora aqui. Você perguntou como é que dá para fazer com cadeira, mas não é exatamente a figura de baixo, 15B, que mostra com a cadeira? A pergunta dela é que nessa aqui, com a baleia, ela tem uma curva maior. Ela não tá com aqui ela tá meio numa diagonal, que é o jeito que eu aprendi a postura, na verdade. Ela faz meio uma diagonal. Nessa aqui ela já tá fazendo uma curva maior, ela desceu mais a cabeça. Desceu mais, bem. Essa é a pergunta da Silvia. Sim, mas e essa figura 15B? 15? Mas aí ela sai. Aí é outra postura. É outra postura. Já está no Viparita Dandasana. Tá no Viparita Dandasana. Aí a cabeça fica realmente vertical. A diferença do Viparita Dandasana é a cabeça do Shirshasana. Então a cabeça fica vertical e o topo da cabeça que aponta para baixo.
Entendeu, Mi? E ela tem a cabeça sustentada na Entendi. horizontal, ó. Ela tem um suporte suficiente para ficar na horizontal. Tá bom, São entendi agora. detalhes que parece que são iguais e tem tanta diferença. São efeitos diferentes, né? A postura dá efeitos diferentes. Tchau, meninas. Tchau, Cira. Tchau, Tchau. Beijinho. Beijo. Beijinho. Lu, Obrigada, eu vou Lu. tentar Obrigada subir a o todas. vídeo hoje, para amanhã você já tentar disponibilizar. Ah, tá bom. Porque aí, se você quiser, eu faço o upload aquilo, mando o link, fica na minha plataforma, e depois, quando você conseguir acertar, você coloca na sua. Não, deu certo. Deu certo. O que o Cássio me mandou. Ele só estava demorando muito. Eu tive uma sensação que tinha travado. Como eu tinha deixado... Aí o Cássio falou assim, não, é sua internet, não sei o que, é assim mesmo. Aí eu deixei. Aí deixei hoje um tempão. Acho que foi umas 2 horas que ele ficou subindo. Demora, Lu. E aí deu certo. Então, faz assim, eu vou tentar subir hoje. Foi só hoje que subiu, né, Lu? Porque Só eu só hoje que eu vi... subi. Ah, tá. É só hoje que eu subi. Eu vou tentar subir de hoje para amanhã, daí amanhã a gente manda para você já despachar para esse monte de gente que não fez, né? Tá Para bom. semana que vem elas poderem acompanhar tranquilas. Tá bom, legal. Tá bom? Ô, Lu, tranquilo, obrigada. faço com a maior alegria, a gente pode usar sempre esse Zoom, é nosso. Muito bem, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, Cássia. Obrigado. Tchau, querida. Tchau. Tchau, Lu.